aí, tá preparado pra sentir aquele arrepio que sai do cox até a medusa? Não, até a medula que fala. Enfim, é sobre história de terror que a gente vai fazer hoje. Hoje temos o caso do boneco real de Huggy Wuggy que está assustando a todos, do meu amigo Bruno, terrorizando. Você gosta de história de terror? Eu tô começando a curtir. Tenho medo. Mas eu fico... Meu medo passa a hora que você se inscrever aqui no canal. Vamos lá, hypar 600 likes. Bora conhecer essa história desse boneco. Ah, espero que seja mentira isso. Ô, Brunão, pelo amor de Deus. Pop Playtime. Pop Playtime. Só que hoje o assunto é mais sério. Por quê? Vocês sabem que eu acho o universo de Pop Playtime simplesmente fantástico. Toda aquela ambientação, mistério, os brinquedos monstruosos, é tudo muito fascinante e, sem dúvida, é uma das melhores franquias de jogos do gênero dos últimos tempos. Bom, eu só joguei 2. Lá no canal de games, que tá aqui na descrição, se você for se inscrever, que eu espero que também você se inscreva, né? Porque a gente quer chegar mais rápido a 1000 inscritos. Também vou jogar o terceiro lá em breve. Primeiro é Minecraft. Mas por enquanto eu tô curtindo bastante. E tudo isso a gente sabe que é ampliado ainda mais pelas teorias, histórias e o debate entre os fãs. Não, vamos ser sinceros, como é que a gente não pode amar Pop Playtime, né? E eu sei que eu já trouxe vários relatos estranhos, perturbadores de vários jogos aqui pro canal, inclusive de Pop Playtime. Mas, de alguma forma, a história do vídeo de hoje parece ser um tanto diferente. Por quê? É um relato que foi entregue pessoalmente a mim por um fã. Eu, logicamente, vou mudar o nome desse fã, mas eu vou contar a história dele aqui porque eu acho que é importante de ser ouvido de alguma forma. Não, história verídica não pode ser, não, Bruno. Bonecos aqui atrás de mim. Eu digo pra você ter cuidado ao escutar esse áudio, esse vídeo, essa experiência que eu vou compartilhar com vocês, porque foi uma experiência aterrorizante que marcou a vida dessa pessoa de uma forma tão traumática, mas tão traumática, que eu duvido muito que um dia ele vai se esquecer de todos esses acontecimentos. Será que eu vou esquecer desse vídeo? Sério. O de ontem, que eu espero que você tenha assistido do core da história do FNAF, já tá meio aqui, ó. Imagine essa aí, ó. Mas aí eu só vou falar um detalhe pra vocês, tá? Ô, Bruno, mas que voz sensual é essa, amigão? Você tem uma voz meio aveludada, tal. Você falar direito no ouvido dos outros aí, você não vai assustar, não. Vai acontecer outras coisas com as pessoas aí. Se você tem namorada aí, fala pra sua namorada, ó. Meter algema em você, porque falar desse jeito no ouvido dos outros é tipo que nem o Belo cantando no ouvido das mulheres. Ou dos homens. Entendeu? E vai caber a você decidir se essa história de terror é verdadeira ou não. Eu quero saber a sua opinião sobre isso que eu vou contar hoje. Já tô falando que tem que ser falsa. Eu já te adianto que, pelo medo que eu vi nos olhos dele enquanto ele me relatava essa história, eu não tenho como não acreditar. Eu chamei essa história de Faça o Seu Amigo. Pra quê? Esse bicho atrás tem tuço. Ai, porra. Essa história chegou até mim no ano passado, durante um dos eventos que eu fui convidado a participar lá em São Paulo. Inclusive, talvez você saiba de que evento é esse que eu tô falando. Da garoa. Tá? De qualquer forma, em meio a várias conversas, fotos, abraços, apertos de mão, eu em um certo momento fui abordado por uma criança que provavelmente tinha um pouco mais de 10, 11 anos de idade, beleza? E eu lembro que era um garoto tímido, de aparência abatida, que disse se tratar de um fã do Terrorizando e que queria um autógrafo e conversar um pouquinho comigo. Era normal, né? Tudo bem, nada de incomum. Muita gente queria... O cara tava abatido porque provavelmente, Brunão, tava na fila umas 3 horas pra tirar foto com você. Tava sem água, desidratado, tava com fome, vontade de fazer xixi. É isso porque ele tava abatido. Tirar foto, conversar, foi uma experiência muito legal esse evento. Só que logo após a gente tirar uma foto junto, eu agradecer ele por apoiar o canal e tudo mais, ele pediu novamente pra gente conversar. Só que dessa vez a sós. É óbvio que eu estranhei aquilo, fiquei me perguntando o que aquela criança queria falar comigo, né? Mas como a gente tava em um evento, eu não vi problemas, porque normalmente as crianças têm mais timidez, às vezes ele queria me entregar um desenho, uma cartinha que ele escreveu, coisas desse tipo. Foi o que eu pensei no momento, tá? Bom, eu aproveitei que eu tava indo com a equipe toda pra praça de alimentação do evento, comer alguma coisa, pra dar ao garoto o momento dessa conversa. Foi comer um X em top artéria, né, Brunão? Fala pra mim, eu sei que você vai assistir esse vídeo, deixa aí nos comentários. Foi comer
Sim, uma batata cheia de óleo com um hamburgão. Não, o hambúrguer ok, mas a batata cheia de óleo não, né, mano? Conversa que ele tanto queria. Bom, a gente vai chamar ele aqui de Vinícius. E o Vinícius Vini. morava em uma cidade pequena, não muito longe do lugar que estava acontecendo o evento, beleza? Tipo e ele Atibaia. disse que tinha uma história, ou melhor, um relato que ele queria muito me contar. E que, segundo ele não tinha mais ninguém com quem ele poderia conversar sobre aquilo. O Vinícius... Porque se ele for contar pro pai e pra mãe dele, o pai pra mãe dele vai falar: cala a boca, moleque, você tá louco? Você tá louco? Esses bonecos tá te perseguindo? Tá assustando os outros? Tá louco? Só vou confirmar pra ver se tá todos no lugar certo aqui, tá? Tá o Gandalf, a Liga da Justiça. Aqui embaixo a gente tem o da Marvel, tá? Venom, Homem-Aranha, o Link, o Zoro, Cavaleiro do Zodíaco, o Vegeta, o Luffy, o Deadpool. Estão todos lá, tá? Se possível, falar pra mim se essa cadeira vai se mexer por causa desse vídeo. Aí eu vou ficar assustado de verdade, tá? Vinícius, então, afirmou que o único motivo dele ter ido naquele evento foi justamente porque ele soube que eu estaria lá como um convidado do evento. E eu devo admitir que eu fiquei um tanto quanto confuso e que de início achei que ia se tratar só de uma história infantil, alguma teoria que ele tivesse inventado, ou até mesmo, quem sabe, algum relato, tipo, empolgado sobre como ele gostava das teorias, dos vídeos e por aí vai, né? Só que tudo mudou quando eu olhei nos olhos do Vinícius. Você viu que tava faltando nutrientes. Você pediu pra ele fazer assim, ó. Vai que tá com anemia. Eu vi que tinha um sentimento de medo verdadeiro ali, um teor real que automaticamente me remeteu a outras tantas experiências aterrorizantes que eu vivi no passado. Várias delas eu já compartilhei aqui com vocês, principalmente algumas das piores que eu vivi na infância. Era uma espécie de medo traumatizante inato que faz qualquer criança amadurecer rapidamente. Sabe o que é o negócio que faz uma criança amadurecer rapidamente? Eu vou dar a letra pra vocês. É quando vem uma barata voadora dessa tola. Na verdade, a barata é desse tamanho assim, né? Aqui assim, ó. Desse tamanho. Mas aí quando você é criança, ela vira um negócio desse tamanho, que ela vem voando, que ela vem parecendo um helicóptero. Tem que falar perto do microfone pra vocês... onomatopeia. Onomatopeia que fala? Enfim, eu tô fazendo barulho. Vai... Vem no teu ombro. Isso dá medo numa criança. Isso botou medo nessa criança aqui, ó. Eu morri de medo de barata. Bom, hoje eu mato todas. Por isso que eu permiti que ele falasse tudo o que ele tinha pra me contar. E olha, não era pouca coisa. De acordo com Vinícius, cerca de 9 meses antes, tinha sido o aniversário dele. Parabéns. E aí, pra comemorar, ele disse que tinha ido até sua mãe pra pedir que ela o levasse até o shopping. Até uma dessas lojas que te permite, tipo, construir o seu bicho de pelúcia. Legal. Sabe do que eu tô falando? Sei, cria amigos. Eu caí no golpe do cria amigos nos meus filhos. Deixei o meu fígado, meu baço e meu rim lá pra pagar. Não faça isso, não peça isso pro teu pai. Tadinho do teu pai. As lojas nos shoppings assim. Eu tenho certeza que você já viu alguma dessas por aí, mas enfim. Aparentemente, essa loja em específico que ele queria ir era especial porque ela fazia pelúcias até mesmo de alguns personagens mais famosos. Ele citou o Sonic, o Pikachu e até mesmo o Creeper do Minecraft. Eu lembro dele ter falado especificamente do Creeper do Minecraft, né? E segundo o que ele me contou, parecia que você podia modificá-los como você quisesse na hora de construir o bonequinho lá, né? A pelúcia. Isso até aí tudo bem, eu entendi a história dele, né? Ele disse que a mãe dele concordou, só que no dia deles saírem, ao invés deles rumarem até o shopping, eles foram para um canto mais afastado da cidade. Eu não entendi como que eles chegaram até lá, não fiquei perguntando pro Vinícius, mas ele disse que foram para um lado diferente e chegaram até uma velha loja de brinquedos e uma espécie de beco, que segundo ele, era chamada de Faça o Seu Amigo. Uma PB Kids abandonada, amaldiçoada? É isso? É uma loja? A princípio, o Vinícius disse que reclamou com a mãe, né? Afirmando que ele queria ir naquela loja específica do shopping que ele tinha dito, já que era lá que tinha exatamente o que ele queria. As pelúcias lá de qualidade, que era perfeita, dos personagens e por aí vai. Porém, a sua mãe respondeu que não tinha como, que ela pesquisou sobre a loja do shopping e descobriu que era muito caro fazer aquelas pelúcias naquele shopping específico. Tá certo. Quem manda na grana é a mãe. Oxi, vai se jogar no chão agora, Vinícius? Não.
E aquela loja ali, embora fosse longe, até menos conhecida, né? Era muito mais barata e tinha tudo o que ele gostava. Um pai Isso certo, segundo uma mãe a certa. mãe do Vinícius. E aí, o Vinícius até falou, né, que pensou em reclamar mais um pouco sobre aquilo, só que ele teve uma surpresa, porque quando eles entraram na loja, ele viu que a mãe, na verdade, tinha razão. As tais pelúcias eram de fato diferentes. Tinha um estilo mais manual, caseiro, artesanal, sabe? Só que o processo de construção era basicamente o mesmo daquela loja no shopping. E talvez, por ser uma loja menor, fora do shopping e tudo mais, eles tinham ainda mais opções de personagens. Da hora, bom, bonito e barato. Que pai que não vai gostar de um rolê desse? Você me entende o que eu quero dizer, né? Provavelmente não era legalizado. De qualquer forma, o Vinícius, nesse momento, disse que ficou realmente surpreso de ver que o catálogo incluía alguns personagens fofos de jogos de terror. E aí eu entendi por que ele estava me contando aquela história. Desde quando que o Huggy Wuggy é fofo? Não. Vinícius, eu sei que você é fictício. Pelo amor de Deus, Huggy Wuggy é fofo aonde, mano? E naquele momento, quem ele viu que podia fazer? Exatamente. Ele escolheu fazer a pelúcia do Huggy Wuggy, que era o seu personagem aí ele tá favorito fofinho de Poppy Play. Aí eu fui calado a minha boca. Aí ele tá fofinho. Ele tá banguelo. Tá com a boca assim, ó, sem dentadura. Na hora que foi assim, ó. Aí vem. Aí você vê o terror. Bom, aparentemente acompanhar aquela montagem do brinquedo, personalizar, né, foi uma experiência divertida e legal pro Vinícius. Ele até mesmo pediu pra incluir uma pequena caixa de som, segundo o que podia lá, se pagava um adicional, e que dizia: "Eu vou te abraçar pra sempre". Isso... É claro que vai se tornar "Eu vou te matar à noite", é claro! Quando a barriga do Huggy Wuggy era apertada, né? Isso também é uma coisa bem comum, você pode colocar ou gravar você mesmo alguns sons no seu bichinho e por aí vai. Enfim, sem dúvidas foi um presente que deixou o Vinícius muito feliz. Ele foi procurando bronze e achou ouro. Ele não esperava encontrar o Huggy Wuggy lá. Olha lá o fofinho aí, ó. Obviamente, o Vinícius parecia muito empolgado com um novo brinquedo, né? E, pô, que não estaria. Uma pelúcia que não só ele escolheu a dedo, que ele se surpreendeu de ter achado, como também que ele montou do zero. Claro, toda criança fica feliz com um brinquedinho, né? Tem criança que fica feliz só com a caixa. Pelúcia personalizada do Vinícius. Entenda que eu quero dizer que aquele Huggy Wuggy era único, realmente feito à mão, ou de aparência que teria sido mais artesanal, né? E ninguém mais no mundo tinha outro Huggy Wuggy parecido com esse. Eu não sei os detalhes de como que esse Huggy Wuggy foi feito, ou como ele personalizou, ou por aí vai, tá? Mas o importante era que era um Huggy Wuggy personalizado, diferente do Vinícius. E o Vinícius me disse que carregava aquele Huggy Wuggy pra todos os lados, sempre arrastando o boneco com ele pra escola, pro parque, pro cinema e pra vários outros lugares, né? E... imagine, se esse boneco assombrou ele, é porque ele arrastava ele em tudo quanto é lugar, não limpava o boneco, devia estar cheio de pó e ácaro. Aí o boneco se revolta. Sempre fazendo questão de mostrar pra todos os amigos e de apresentar a cidade. Eu lembro dele ter falado de apresentar a cidade pro novo companheiro de pelúcia dele. O Vinícius é guia turístico de boneco agora? Mas enfim, como toda criança, eventualmente o Vinícius foi enjoando do Huggy Wuggy e foi deixando ele de lado. 2 dias já era. Brinquedos, videogames e coisas do tipo. Não é que ele não gostasse da pelúcia, lógico. Ele ainda parecia ter um grande carinho pelo boneco e realmente o deixava lá na estante lá do seu quarto, como muita gente aqui tenho certeza que fez. Mas o Vinícius simplesmente foi se pausa. Tá tudo no lugar ainda, tá? Chegamos na metade do vídeo e tá tudo continuando no lugar. Empolgando com outros brinquedos ao longo do tempo, deixando de dar atenção pro Huggy Wuggy. Eu quero dizer que até aqui tá tudo normal. E então foi assim que ele me contou que foi dessa forma que aquele Huggy Wuggy ficou ali, parado, pegando poeira no canto de uma prateleira no durante limbo. meses.
Depois de muito tempo que isso aconteceu, a mãe do Vinícius mandou o garoto limpar o próprio quarto. Em uma dessas situações, era pra fazer aquela faxina, né? Sim. Tipo, separar coisa velha e quebrada, coisa Pra que vai pra doar. doação, coisa que vai pro sótão, pra um porão, tirar poeira, guardar as coisas fora do lugar. Essas coisas assim, né? E E é dessas limpezas que você sempre acha uns negócios muito loucos que você nem sabia que você tinha, né? durante essa faxina, o Vinícius acabou finalmente tirando o Huggy Wuggy daquela prateleira e o pegando pela primeira vez em muito tempo. Tá. Eu vou te abraçar pra sempre. Nesse Essa voz momento, que o louca. Vinícius disse pra mim que deu um pulo, porque ele não apertou o Huggy Wuggy. Segundo o que o Vinícius disse, o Huggy Wuggy falou sozinho. Mentira. Bom, isso foi o que ele me disse, que ele se lembrava que o Mentira. boneco tinha assim uma caixa de som, mas que era preciso apertar a barriga do brinquedo pra ativar esse som. E ele Mentira. disse que definitivamente não fez isso. Aliás, eu fiquei me perguntando nesse momento, quando ele estava me contando, como que a bateria ainda estava funcionando depois de tanto tempo. Exatamente. Ainda mais sendo de um beco, de uma loja que com certeza não tem muita autoridade, né? Deve ter derretido, tudo cagado. Ou o dedinho dele escapou, ele foi pegar o bicho e escapou. Sabe o Calma. que eu achei mais estranho quando ele continuou contando a história? Ele disse que os braços do Huggy Wuggy estavam enrolados nas suas mãos, como se de fato tivesse Tipo abraçando ele. Tipo uma cobra. Não sei, é esquisito, é até estranho pensar nisso. E Muito. pensar que isso é real é bizarro. Definitivamente não era normal, mas, segundo o Vinícius, não estava fazendo mal a ele. O Huggy Wuggy sequer estava apertando forte, afinal era uma pelúcia. Um abraço né? quentinho, E naquela né? época, E ele disse que confortante. pensou que podia ser algo realmente especial. Algo que só acontecia porque ele amava muito o Huggy Wuggy, sei lá. Ele só falou que achava que era algo especial. E ele disse pra mim que sorriu, depois de muito tempo, né, que passou aquele susto. Tá. E ele abraçou o Huggy Wuggy de volta. E por algum motivo, ele disse pra mim que decidiu não contar pra ninguém, que eu era a primeira pessoa que estava sabendo dessa história, que era um segredo que apenas ele e o próprio Huggy Wuggy saberiam, que é o sonho de toda criança. Ele realmente achou que o Huggy Wuggy estava vivo, que tinha criado vida. E aí claro. que foi o seu grande erro. Olha só o que aconteceu. Ah, não. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você não se inscreveu no canal. É isso que aconteceu. Estamos aqui, creepypasta, cagado de medo, conferindo se esse caramba dessa cadeira não vai se mexer e você não se inscreve. Se inscreve, cara. Se inscreve. Ele me disse que, depois desse acontecimento, por um tempo, o Vinícius e o Huggy Wuggy personalizado conviveram felizes novamente. Segundo ele, Best friends. o boneco começou a se mexer, mas eventualmente, geralmente abraçando ou esticando o bracinho para alcançar coisas, como se ainda estivesse se acostumando com a ideia de estar vivo. E nesse meio tempo, o Vinícius fez o possível para escondê-lo de todo mundo, assim como nos filmes, que sempre acontece, né? Com vergonha, Por esse é? motivo, o Vinícius disse que sempre mantinha o Huggy Wuggy preso no seu quarto, deixando ele trancado ali, o deixando ir pra sala Cativeiro. ou outros lugares da casa só quando a mãe Isso não se chama cativeiro. tava em casa, Cárcere tava privado. trabalhando pra outro lugar. Ao que deu a entender, o Vinícius só morava com a mãe. Ele não falou de pais ou irmãos. Enfim, isso que ele fazia era algo que machucava o Vinícius. Isso nas palavras do próprio Vinícius, tá? Pois, de acordo com ele, ele via o Huggy Wuggy olhando pra porta e pra janela várias e várias vezes, como se quisesse ver o mundo lá fora, como os dois faziam antigamente, né? Andava por aí, pela escola gente, e por aí vai. pelo Mas o amor de Vinícius Deus. achava que era perigoso, tinha medo do que podia acontecer e por isso que ele proibia, entre muitas aspas, o Huggy Wuggy de sair de casa e de se mexer na frente de qualquer pessoa que não fosse o próprio Vinícius. Agora eu tô entendendo porque ele tá assustando todo mundo. Cárcere privado, bicho quer ver o mundo, respirar, botar o zácaro pra fora. O Vinícius não deixa ele fazer nada. Beleza. O Vinícius me disse, depois, ao final da conversa, que era difícil saber se o brinquedo realmente entendia o que ele falava, tá? Mas o Huggy Wuggy pelo menos prestava atenção em cada palavra dita. E não desobedeceu. Ficou preso na casa, ficou preso no quarto. Pelo Cara, é um menos boneco! por um tempo. O Vinícius, ele estudava e me disse que passava muito tempo na escola, bem mais do que passava quando ganhou o Huggy Wuggy. Afinal, ele estava de férias na época que ele ganhou o Huggy Wuggy. Tava tá? na recreação. Por esse motivo, ele não podia ficar sempre de olho no brinquedo. Claro,
Então ele dizia que trancava a porta do quarto sempre que saía, mas não podia vigiar o Huggy Wuggy, ou mesmo passar tanto tempo com ele. Quando Nossa, tem que estudar, trancava, mano. Esse moleque tá com uma cara aí de que não tira nota boa. Então ele ficou muito tempo na escola porque tava de recuperação. essa foi a palavra que ele usou, mas o que deu a entender é que ele só fechava a porta mesmo, tá? Não tenho certeza. De qualquer forma, sempre que o Vinícius voltava das aulas, a pelúcia estava sempre lá, no seu quarto, tranquilamente. E aí teve uma coisa estranha aqui, porque de acordo com o Vinícius, quando ele lembra dessa parte da história, ele realmente não tinha notado na época o quão distante ele e o Huggy Wuggy estavam se tornando por conta dessas restrições e o quão mais ágil os movimentos do boneco estavam ficando. Lembra que eu disse que ele estava se acostumando a ter vida? Pois é, e foi aqui que as coisas realmente começaram a ficar esquisitas, porque nessa mesma época começaram a ter desaparecimentos. Eu tô falando de estranhos casos de desaparecimentos que começaram a acontecer por toda a vizinhança ali do Vinícius, tá? Ele começou com gato, local, né? Eu não conheço São Paulo, mas também não vou dizer onde é que foi, por uma questão de segurança, beleza? A princípio, parece que... Não, fala pra nós! Fala pra nós que eu desenrolo. Eu vou fazer o Uber pra você aqui. Quem ligava pra esses desaparecimentos aí? Pois era sempre envolvendo um animal de estimação de alguém, um cachorro, um gato, um peixe, coisas desse tipo. Uma calopsita. Embora o Vinícius dizia, né, que achasse várias quantidades de cartazes de alguém viu esse cachorro, como naqueles posters de rua, né? E achava que era bem perturbadora essa ideia. Mas as coisas começaram a ficar mais sérias mesmo quando não só os animais, como também crianças começaram a sumir. E, gente, mano. Pouco tempo depois, famílias inteiras. Bruno! Pra que colocar a cara desses malucos aqui? Pra quê? Pra que virou linha direta agora? Você quer me assustar? Você tá conseguindo. Que a coisa fica estranha mesmo, porque se você for procurar sobre isso na internet, você realmente encontra sobre esses desaparecimentos. Realmente teve esses desaparecimentos. Bom, deixa eu continuar a história pra você entender onde eu quero chegar. Por favor. Aparentemente, essa cidade era, na verdade, pequena, tá? E tudo o que acontecia ali rapidamente se espalhava entre os moradores do local. Mesmo o Vinícius sendo uma criança, ele dizia que ouviu adultos falando sobre como alguns corpos de animais, crianças e até adultos foram encontrados. E segundo o que eu entendi, todos morriam da mesma forma, asfixiados e estrangulados. Pelo amor de Deus. Como isso tá na mente de uma criança de 10, 12 anos? Essa criança nunca mais vai ser a mesma. Não sei muito bem se o Vinícius entendeu isso quando ele me contou a história, mas eu entendi. Beleza. De qualquer forma, o Vinícius entendendo ou não, ele ficou muito assustado. Mesmo porque, embora muitos falassem que ele não precisava se preocupar e tudo mais, era fato de que mais e mais da sua sala de aula ficava vazia, com os colegas de classe dele começando a faltar aula sem nenhum motivo, sem nenhum tipo de justificativa. Pô, mas aí vem pelo lado bom, né? Se tiver algum cara que faz bullying com ele, acabou. Acabou. Tipo aquela série lá, O Jardineiro, que tá na Netflix. O serviço do cara é fazer pessoas sumirem. Gente, eu tô brincando, tá, mano? Tô brincando. Ninguém tem que sumir. Nem o buleiro, nem ninguém, tá? Tô brincando. Isso aqui é por entretenimento. Entendeu? Na verdade, não só na escola, como realmente, se você pesquisar, você vai descobrir. Na verdade, todos os lugares daquela cidade, e eu acredito que eram os lugares que o Vinícius frequentava, que jogo é esse aí, o 3? Pelo que ele me contou, como o cinema ou o parque, estavam ficando cada vez mais e mais vazios. É lógico que não demorou para que a polícia, a mídia, começasse a interferir, né? Tanto que a gente tem informações disso aí, que eu não vou divulgar novamente por questões de segurança. E acabou sendo comum ter viaturas espalhadas por toda a microcidade que ele morava. Segundo o que eu li, as autoridades também logo acabaram silenciando os boatos, tentando fazer com que o pânico não se espalhasse, mas acho que não deu muito certo. Apesar de ninguém falar sobre isso, era óbvio que todo mundo estava vivendo com medo naquela cidade. Pô, a cidade devia ter, 5 mil habitantes. Em 15 dias foi pra 4 mil habitantes. Todo mundo ia ficar aqui, ó. Não ia passar um fio. E aí que deu ruim pra valer. Um dia, após o Vinícius retornar da escola e ir pro seu quarto, o Vinícius me contou que viu uma coisa muito perturbadora. E foi nesse momento que eu vi
a honesta reação de medo e preocupação no rosto do Vinícius. Segundo ele, tinha uma mancha vermelha do pelo do Huggy, mais especificamente na parte de trás de um dos seus ombros. E é lógico que ele pensou, aquilo é sangue? A primeira reação Não, do Vinícius, na verdade, Quem deu foi um de beijo tentar nele? questionar o brinquedo. Mas, obviamente, não apenas Huggy não falava, né? Como também o Vinícius estava com medo de que sua desconfiança fosse verdadeira. E é óbvio que nesse momento foi quando ele tentou falar com a sua mãe sobre isso. Só que Por que ele não pôs fogo logo nesse boneco? Meu pai amado. Tá tudo no lugar, tá tudo no lugar. fica meio claro uma criança falar pra um adulto que, meu brinquedo tá vivo, era ele quem tava matando as pessoas, fazendo todo mundo desaparecer. Não serve de nada, né? A mãe vai ficar preocupada achando que a criança tá delirando ou coisa do tipo. Sim. Então é óbvio que não só a mãe dele não acreditou, como também o deixou de castigo, porque ela achou que ele tava brincando com algo muito sério, que era o desaparecimento da cidade, né? E também ela disse que isso era culpa de deixar que ele jogasse os jogos de terror que lhe afetassem a mente. Sim. E confesso que nesse momento eu senti uma certa culpa, porque eu sei que ele acompanhava muitas teorias do canal. Enfim, deu pra perceber que o Vinícius estava sozinho nisso. Gente, eu acho muito louco criança ficar acompanhando o canal do Brunão, tá ligado? Mas a gente entende, criança é curioso. O meu filho... Brunão, desculpa, mas meu filho não acompanharia seu canal, não. Mas não é porque eu não deixaria, é porque ele é medroso mesmo. Ele sabia a verdade. Claro Só que eu deixaria. ele tinha certeza de que aquele Huggy dele era o culpado. E foi por isso que ele veio falar comigo, porque ele acreditava que eu fosse acreditar na história dele. E aí ele me disse que nessa noite ele trancou o Huggy, a pelúcia dele, no guarda-roupa antes de dormir, com medo. Quando ele acordou, o Vinícius disse que estava decidido a dar um fim naquilo. Taca fogo nesse Ele boneco levantou logo. da sua cama, em silêncio, abriu sua mochila e pegou uma tesoura daquelas de escola. Ele disse que caminhou lentamente até o guarda-roupa dele. E quando ele foi contando, até eu fui ficando tenso, com o coração batendo forte. Eu senti que o coração dele naquele momento também batia forte. Ele disse que precisava ser rápido, que não podia dar nenhuma chance do Huggy fugir, Caraca, reagir. E quando o moleque é frio e calculista, hein? ele abriu a porta do guarda-roupa, ele Zá! se desesperou. Não tinha nada ali. Ah, vai... Ai, amada. Não tinha uma peça de roupa, não? Você por acaso acendeu a luz, Vinícius? Hã? O Huggy tinha desaparecido. Mas como? Não é mesmo? Será que o boneco se tornou tão ágil a ponto de conseguir abrir por dentro um guarda-roupa que estava trancado, que era aquele de fecho, né, que você vira para a esquerda ou para a direita? E aí foi nesse momento que ele interrompeu o que ele estava contando para mim, como Olhou se pra tivesse trás. medo do que ele ia falar. Eu incentivei ele a conversar comigo e ele disse que nesse momento os olhos dele saltaram das órbitas. Se Quê? ele não estava ali no quarto, eu vou te abraçar pra sempre. Aquele som veio da sala. Ele Matou o pai dele, correu a mãe. e abriu a porta do quarto, mas só o suficiente para poder enxergar o restante da casa. E ele disse que conseguiu ver dali, da frestinha do quarto dele, horrorizado, a mão da sua mãe, de relance, no chão, Ah, não. sendo arrastada pra Ah, não. longe. Vinícius me contou que foi preciso toda a força de vontade, coragem do Vinícius para segurar o próprio grito dele. Ele me contou que a mãe dele tinha sido uma das vítimas do Huggy. Ah, Assim mentira. como seus vizinhos, seus colegas de classe, seus amigos do cinema, seus amigos do parque. E agora, ele entendeu. Todos que estavam próximos do Vinícius, impedindo que Huggy e Vinícius fossem amigos, eram vítimas. Foram de O Vinícius arrasta, mano. era o próximo. Huggy percebeu que o Vinícius não queria mais ser amigo do Huggy. Ixi. O Vinícius me contou que ele não se orgulhava daquilo, mas ele me disse que ele fugiu. Que ele aproveitou que o Huggy estava Mas ficou ocupado, órfão? por assim dizer. Disse que enfiou o máximo de coisas dentro da mochila, abriu a janela, saiu correndo de casa o mais rápido possível. E pelo que dá a entender aqui, ele deixou pra trás um boneco que provavelmente o perseguiria pelo resto da vida. Com certeza. Bom, ao terminar o relato dele, a conversa que a gente estava tendo, o Vinícius surpreendentemente sorriu
e perguntou se eu tinha gostado da história que ele É o Huggy Wuggy. inventou. E antes mesmo de me dar tempo de responder, eu tava um tanto quanto chocado com esse final, né? Ele já pegou as coisas dele e vazou. desapareceu no meio da multidão lá do evento. Só que eu tenho certeza do que eu vi. Tenho certeza que eu vi nos olhos do Vinícius que ele mesmo não acreditava que era uma história simples, inventada, nem um sonho, um pesadelo. Eu notei Mentira. o medo, o terror e o trauma que o Vinícius sentia em cada palavra que ele pronunciava. Olha, se não, Bruno, isso não. foi inventado, ele era muito bom ator. E como eu disse pra Rei do vocês, storytelling. eu corri atrás dessas informações. Tempos depois, quando eu voltei pra casa, eu descobri em um jornal, não vou falar qual, A foto nem do como, Vinícius, eu assim, achei ó. que realmente tiveram esses vários casos de desaparecimento em uma cidade que não era, de fato, muito longe do evento mesmo. Embora sempre tivesse faltando informações sobre as vítimas ou o que estava acontecendo. Eles falavam sobre realmente as pessoas desaparecidas, talvez um serial killer, mas nada muito conclusivo. E é óbvio que não achei mais notícias sobre isso até os dias de hoje. Foi só aquilo e nunca mais teve nada. E bom, quanto ao Vinícius, eu nunca mais o vi. Mesmo porque, quando terminou o evento, logo eu tive que viajar de volta pra minha casa. Isso acho que foi no penúltimo ou último dia. Eu tenho que admitir pra vocês que eu refleti bastante antes Ficou de trazer com essa medo, história né, aqui mano? pro canal, porque ela foi real demais. E aconteceu perto do lugar que eu tava, e por algum motivo isso mexeu muito comigo. Imagino. Relembrar do Vinícius relatando tudo aquilo que aconteceu me dá um certo aperto no coração, sabe? Mas eu cheguei à conclusão de que, bom, é necessário que vocês saibam dessa história. Até porque, como eu disse pra vocês, tem um fundo de verdade em algum lugar por aí. Eu só não sei o quanto é verdade. E agora, eu quero reservar esse espaço aqui pra deixar uma mensagem diretamente pra você, Vinícius. Você sabe que eu tô contando a sua história. Se você estiver por aí, se você estiver me ouvindo, Não me ligue. saiba que você não está sozinho. Não, As não, coisas tá podem sim. parecer desesperadoras nesse Tá sim. momento, ou quando tudo aconteceu, mas tanto eu quanto todo o Terrorizando, a gente tá do seu lado. Não tá, Você não, não, tem não, não. Não todo tá, tem o que tá, nosso não. apoio. Não precisa se isolar, não precisa se esconder. Você Seria um pode serial killer. conversar com a gente. Só toma cuidado. E se possível, dê notícias. Comenta aqui nesse vídeo, me manda um e-mail. Tá aqui na descrição o e-mail do canal. Fala pra mim como que você tá, fala pra gente. Pede ajuda. A gente precisa saber urgentemente onde você tá. Não queira Agora, saber. É um fato que a gente tem um boneco do Huggy Wuggy solto por aí? Sim, não, eu não sei. Eu não tenho ideia de se isso for real, quantas vítimas ele já fez e quantas outras ele fará. Mas é sempre bom a gente ficar Wuggy. alerta, porque se não for um boneco do Huggy Wuggy, se isso for um delírio da mente de uma criança de 10 a 11 anos, ele não poderia inventar isso tudo sozinho. Alguma coisa tá muito errada nessa história. Sendo o Huggy Wuggy, ou outra pessoa, outra criatura, ainda deve estar à espreita, procurando sua próxima vítima. Aqueles acontecimentos, aqueles desaparecimentos não pararam meu pai. do nada. Tem algo estranho acontecendo. Tem, Aí, se tem. vocês virem alguma coisa suspeita, mesmo que seja um Huggy Wuggy bizarro ou minimamente suspeito por aí, fala comigo. Entre em contato comigo. A gente não pode deixar nada disso à solta. A gente não pode permitir que essa história do Vinícius se repita, sendo um boneco, sendo uma criatura ou um ser humano. Eu já E sei você? que é. Acha que a história do Vinícius é real? Lógico que é. A história do Vinícius é real, sim. É ele que fez os bagulhos. Ele. Tem um serial killer solto por aí, sim. O moleque saiu sorrindo. Então, tipo assim. Você não é o Terrorizando? Vou pôr o terror em você. Fique esperto. Porque eu... Ai, desculpa, eu até fiquei em choque. Eu vou pegar a sua alma. Eu acho que foi um moleque, sim. Foi um moleque, sim. A história do moleque. O moleque contou a história dele e botou um personagem no lugar. É isso. E você, o que você acha? Gostou desse tipo de conteúdo? Acho da hora pra gente ficar refletindo essas histórias aí. Deixa aí nos comentários. 700 likes. Tô exigente. Vamos subir o sarrafo. 700 likes. A gente continua com react de histórias estilo creepypasta. Tá bom? Mas esses dois vídeos aqui do lado... Esse de cima é da hora, tá? Lugares. 10 lugares que você pode visitar mal assombrados. De verdade. Beleza? Eu sou o Bruno. Fica com essa bomba aí na sua cara.